Muy buenos días Muito bom dia o buenas tardes ou boa tarde los lugares que para es os de tarde, lugares que é de tarde, a a todos os ministros e congregações reunidos reunidos ocasión nessa ocasião para para estudiar sobre el tema estudar sobre o tema Jesús Jesus predicando pregando en la quinta na quinta dimensión. dimensão. La quinta dimensión A quinta dimensão es el é o infierno, inferno, donde van onde vão los os pecadores, pecadores, los cuales os no quais não aceptaron el plan de aceitaram o redención plano de redenção y vida eterna e vida eterna de parte de Dios da parte de Deus por medio de Cristo, por meio nuestro de Cristo, Salvador. nosso Salvador. En una ocasión, Cristo Em uma dijo, ocasião, Cristo disse: "Y no queréis venir E a mí não quereis vir a mim para que tengáis vida, que tenhais vida, porque la vida porque a vida está en Cristo, está em Cristo. yo soy el camino, Disse: Eu sou o la verdad y caminho, la a vida, verdade e a vida, y nadie viene al Padre e ninguém sino vem ao Pai a não ser por mí". por mim. Así es que estudiaremos Assim que estudaremos por unos momentos por uns momentos lo que sucedió al o otro que día aconteceu no outro dia de la crucifixión da de crucificação de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. En 1 de Pedro, Em capítulo 1 de 3, Pedro, capítulo 3, versos 18 en adelante, versículos dice: 18 em diante diz: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. siendo la verdad Ele, muerto en na la verdade, carne, foi morto na carne, pero mas vivificado en espíritu, pelo Espírito, en el cual no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, los que en otro tiempo os desobedecieron, quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, mientras enquanto se preparava a arca. la cual pocas Nela, personas, poucas, es decir, isto é, 8 almas se salvaram através da água, el bautismo que corresponde a esto ahora que nos também salva, agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, habiendo subido al cielo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O apóstolo Pedro, nessa passagem, nos mostra que Cristo, tendo morrido pelos nossos pecados na cruz do Calvário, no dia da crucificação, depois, em espírito, ou seja, em corpo angelical, desceu ao inferno, desceu a esse lugar onde estão os espíritos encarcerados em prisão de pessoas e também de anjos que se rebelaram contra Deus. Nesse lugar estão em diferentes partes as almas das pessoas, ou o espírito das pessoas, com a alma. Outra seção também estão os anjos que se rebelaram contra Deus. E assim por diante está distribuído esse lugar, a quinta dimensão, ou inferno, onde vão os pecadores
que no recibieron a que Cristo não receberam Cristo como su único como seu único Salvador. Salvador. Cristo Cristo ya realizó já realizou el plan de o redención plano del Calvario de redenção na cruz do Calvário y para los seres e humanos para os seres humanos deixou la parte más a sencilla, parte mais simples, que es recibirlo, que é aceptándolo recebê-lo aceitando como seu único y e suficiente suficiente Salvador. Por la fe Pela fé, somos salvos. somos salvos. Por la fe en Cristo Pela Jesús. fé em Cristo Jesus. Ahora, Agora, ayer hablábamos ontem falávamos acerca de la crucifixión de sobre a Cristo. crucificação de Cristo. Hoy hablamos Hoje falamos acerca sobre de la ida de Cristo da ida de Cristo al lugar ao lugar donde estaban onde las almas estavam as almas encarceladas, encarceradas em prisão, espíritos encarcerados, y le predicó allí. e pregou ali. Nos mostra que Jesus continuou pregando. Porque quando a pessoa morre, a pessoa mantém sua identidade e encontramos que vai ao lugar onde estão as demais pessoas que receberam a Cristo como Salvador. Cada pessoa no grupo do mensageiro de cada etapa da igreja. Por isso, quando o reverendo William Branham foi ao paraíso, não se encontrou com os crentes do tempo de Lutero, Wesley, mas que se encontrou com os crentes que tinham recebido a palavra do Senhor e que estiveram consequentemente relacionados com o ministério do reverendo William Branham. Cada mensageiro tem o grupo que Deus lhe deu na terra, os tem também, e os terá no céu, no paraíso, e quando regressarem à terra, na ressurreição, o grupo estará com o seu mensageiro. E no reino milenial, assim também. E encontramos que quando Cristo morreu, ele passou, depois de ir e pregar aos espíritos em prisão nessa região da quinta dimensão, depois passou ao paraíso, ao seio de Abraão, para trazer a ressurreição a Abraão, a Isaac e a Jacó e a todos os santos do Antigo Testamento que esperavam ali que chegasse o Messias, o Senhor. O mesmo acontece com os que estão no paraíso atualmente, que estão esperando pela vinda do Senhor ali, para que os traga à terra, os ressuscite em corpos eternos e glorificados, e depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver a semelhança que há entre o tempo de Jesus, sua crucificação, seu ministério, sua crucificação, a ressurreição e sua ascensão ao céu e tudo o que esteve fazendo desde o momento que está sentado no trono do Pai até o momento presente. Agora, ninguém gostaria de ir onde Cristo foi. Pois não se preocupem, que não temos que estar lá, porque Ele tirou nossos pecados. Esse lugar é para os que tinham pecado.
E el seno de Abraham o seio de Abraão tampoco está. já também não está. Abraham, Isaac y Jacob, Abraão, Isaac, Jacó e todos esos santos del Antiguo esses santos do Testamento Antigo subieron con Testamento Cristo subiram com Cristo en el rapto, no rapto, que es que é el primero o primeiro con com vida eterna, vida eterna, porque murieron Porque y resucitaron. morreram e Para nunca ressuscitaram mais para morrer. nunca mais morrer. Por eso se le llama la Por primera, isso é chamada a primeira ressurreição, porque es porque a vida. é a vida eterna. Ahora, Agora, ahí tenemos la enseñanza aí temos o ensinamento de lo que pasó do que cuando Cristo aconteceu quando Cristo murió morreu y fue al e infierno, foi ao que es la inferno, quinta que é a dimensión, quinta dimensão, donde los espíritus onde os espíritos fue y le predicó a los espíritus foi e pregou aos encarcelados espíritos em prisão, que que estão esperando lá até el juicio o final. juízo final. O sea que todavía Ou tiene seja, estar que ainda tem que estar esperando allá. esperando lá. Ahora, Agora, ¿qué nos muestra para o nuestro que tiempo? nos mostra para o Ahí nosso tenemos tempo, la historia, que aí temos a história, algo que ya algo que já y aconteceu que está verificado e que está en las verificado Sagradas nas Escrituras Sagradas Escrituras por las palabras del pelas Espíritu palavras do Santo a Espírito través Santo através de los diferentes dos profetas, diferentes profetas, incluyendo incluindo el Señor o Jesucristo Senhor Jesus Cristo y los apóstoles. e os apóstolos. Por lo tanto, Portanto, ya eso está isso já está verificado fue que foi así. assim. No hay lugar a duda. Não há lugar a dúvidas. Si alguien Se alguém quiere debatir eso y decir quer que no es debater isso e dizer que não é assim, así, está atrasado por 2000 años. está atrasado por 2000 anos. Ya Dios ha dado Deus testimonio de já que eso deu fue así. testemunho de que isso foi assim. Los apóstoles también. Os apóstolos também, os profetas, Sería así. anunciaram que seria assim. Por lo tanto, Portanto, así assim permanecerá permanecerá para sempre essa verdade histórica da vida de Jesus, seu ministério enquanto esteve na terra e seu ministério de umas quantas horas lá no paraíso onde estava Abraão, Isaac e Jacó, e umas quantas horas lá onde estavam as almas com seus corpos espirituais encarcerados, esperando a hora, o tempo do juízo final. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, depois se verifica, é a verdade histórica e depois se ensina para que seja como comemoração do histórico e para que seja de ensinamento para todos nós, para que não venhamos a cair nos mesmos erros e problemas que caíram os antepassados, mas que façamos bem como os crentes de cada tempo fizeram e receberam a bênção de Deus. Agora, para o nosso tempo, tudo aquilo, essa verdade histórica se torna também o tipo e figura, a sombra do que estaria acontecendo tanto na dispensação da graça e principalmente ao final da dispensação da graça, onde a morte de Cristo, Cristo descendo ao inferno a pregar aos espíritos em prisão nessa região que é de espera até que sejam chamados para o juízo final, onde haverá a ressurreição geral e onde é o tempo onde eles se levantarão e onde formarão
una revolución uma también, revolução também. Conforme o capítulo 20 de Apocalipse, haverá um ataque contra o Messias príncipe e seu reino ao final do milênio. Estamos nos adiantando 1000 anos. Falar do que ocorrerá dentro dos 1000 anos, ao redor de 1000 anos. Mas isso é importante sabê-lo, que isso será na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição somente tem parte os redimidos, quer seja os do Antigo Testamento, que com aquele sacrifício de animaizinhos cobriam seus pecados, como também os que com o antitipo, porque aquilo foi o tipo, a sombra, e para o nosso tempo é a realidade desde Cristo para cá. A realidade do que foi representado, tipificado lá no Antigo Testamento. Por isso, assim como há um povo de Deus, o povo hebreu, como nação, há um povo de Deus espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são filhos de Abraão. Pela fé em Cristo e, consequentemente, são filhos e filhas de Deus. Israel é o povo dos servos de Deus, como Abraão. A igreja do Senhor Jesus Cristo com Cristo é a igreja sob o novo pacto com Cristo, Filho de Deus, e os filhos de Deus que por meio de Cristo receberam a salvação e vida eterna, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. Esse é o povo dos santos do novo pacto, a igreja do novo pacto, a que com Cristo reinará pelo milênio e por toda a eternidade. Por isso, há tantas formosas promessas para os crentes em Cristo. Agora, sob o antigo pacto, houve um cordeiro pascual. Sob o novo pacto está o cordeiro pascual, o cordeiro de Deus, o qual João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que aquele cordeiro que cada família sacrificou para a preservação da vida dos primogênitos que estavam na casa é tipo e figura de Cristo e sua morte na cruz do Calvário. Já não necessitamos fazer sacrifício de animaizinhos. Somente são mortos os animaizinhos, não como sacrifício, mas como alimento. Depois, encontramos que o sábado foi manifestado lá, dia em que Cristo esteve no inferno, pregando às almas ou espíritos em prisão. Sob o novo pacto, nosso sábado é Cristo, porque o sábado é o dia de repouso, de descanso, como Deus repousou de toda a sua obra. E assim por diante, as coisas que estavam no Antigo Testamento são as mesmas que depois aparecem no Novo Testamento, mas são
vistas desde o campo espiritual do reino de Deus. Lá eram animaizinhos literais, aqui é Cristo, o Cordeiro de Deus, e lá era o sangue de um animalzinho que cobriu os pecados, mas não os podia tirar da pessoa. Aqui é o sangue de Cristo que nos limpou de todo pecado e nos mantém limpos de todo pecado. Assim por diante podemos ver o paralelo que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o novo pacto dado por Deus através de Cristo ao crente em Cristo. Encontraremos, por exemplo, as 7 festas hebraicas, as quais no Novo Pacto, no Novo Testamento na Igreja, são as 7 etapas da Igreja que transcorrem nesse campo espiritual do Evangelho de Cristo, que se leva por todas as cidades, por todos os países, e vai se formando, criando o corpo místico de Cristo, a Igreja do Senhor, Jesus Cristo. Todas as coisas que estão sob o Antigo Pacto são cumpridas no Novo Pacto com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O que foi primeiro? O tipo, a sombra? Ou o antitipo, a realidade? A realidade foi primeiro. Porque a sua sombra existe porque você existiu primeiro antes da sombra. E agora, vendo ontem que Cristo foi crucificado, encontramos que isso é tipo e figura de uma crucificação espiritual que realizam os que, seja desde os púlpitos ou de diferentes lugares, falem contra Cristo, contra do que Deus tem para o tempo final. Em outras eras, foi uma crucificação também, mas parcial. Em cada era, uma parte, ou seja, uma crucificação menor, e depois, neste tempo final, uma crucificação crucificando a palavra, que é Cristo o Verbo, no tempo final, na manifestação correspondente ao nosso tempo. Assim como também foi na manifestação correspondente à 7ª era da Igreja, na qual seu mensageiro foi o reverendo William Branham, no qual estava Cristo, e o que tiver sido feito contra ele, foi feito contra Cristo que estava nele, e consequentemente é uma crucificação. Porque mata a influência que tem o Espírito Santo através do mensageiro nesse tempo. E depois, a visita de Cristo às regiões de sombra, de morte, a essa região onde estavam os espíritos em prisão, esperando a ressurreição para o juízo, a segunda ressurreição. É tipo e figura do que estará
en este tiempo acontecendo final, neste tempo final, en donde onde el infierno o inferno se abrirá se abrirá y e, entonces então, lo que Cristo hizo o de ir que allá Cristo fez de ir lá y predicar e los pregar aos espíritus espíritos em prisão, los cuales ya no tenían os quais já não oportunidad de tinham salvación, oportunidade de salvação, es é la humanidad a humanidade que estará sin que Cristo estará sem Cristo y e, por consiguiente va a escuchar la predicación, consequentemente, vai escutar a pregação do Evangelho, mas já no habrá oportunidad não haverá oportunidade de salvación. de Ya salvação. Cristo habrá Cristo terminado já su terá obra terminado de sua obra de intercessão intercessão no céu, habrá tomado el título de propiedad terá tomado o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, selado com 7 selos, lo habrá o terá abierto aberto y e vendrá virá para reclamar su herencia, sua herança, para reclamar todo tudo que ele redimiu com seu sangue, que são os crentes em Cristo, que já morreram, e os que ficarem vivos, eles serão reclamados para viver eternamente em corpos físicos glorificados. Por isso, é que para este tempo final, São Paulo nos fala em Romanos capítulo 8 que Cristo nos adotará. Isso é a adoção do corpo de São Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39, a adoção do corpo, que é a glorificação do corpo, para todos ter corpos eternos, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Agora, sendo que estamos falando do dia, do tempo em que Cristo esteve pregando aos espíritos em prisão, isso é tipo e figura da manifestação de Cristo para o último dia, nos dando sua mensagem final, e os que já não têm oportunidade também vão escutar o porquê vão passar pela grande tribulação, o porquê vai acontecer todo esse juízo divino sobre a terra durante o tempo de 3 anos e meio, que corresponde ao tempo da grande tribulação, ou o tempo da metade da segunda parte da semana número 70, que consta de 7 anos. 7 já se cumpriram. No ministério de Cristo se cumpriram 3 anos e meio, corrijo. E faltam 3 anos e meio para se completar a semana 70. 3 anos e meio faltam. E nesse período de tempo, Deus vai estar tratando também com os judeus. Sob o ministério das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. Agora, Cristo vai mudar de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz. Quando sair do trono de intercessão onde está como sumo sacerdote, será o juiz de toda a terra. Estando no lugar de intercessão, é o Cordeiro de Deus, Cristo, o sumo sacerdote do templo celestial. Quando terminar sua obra de intercessão e saia daí, isso será Cristo como leão da tribo de Judá. Por isso, no capítulo 5 de Apocalipse, o ancião diz a João: João, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. João, quando olha, não vê um leão. É um homem. E João, quando olha, diz que viu um cordeiro. O ancião estava vendo Jesus como leão e como rei. E João, quando olha, o vê como cordeiro, como sumo sacerdote. E
Parece uma contradição. Aí um vê de uma forma e outro de outra, mas estão vendo a mesma pessoa, o qual mudou de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz e a rei. Por isso, tudo é importante vê-lo na forma correta, porque muitas vezes uns têm uma ótica ou visão de algo, outra forma, e duas verdades não se contradizem, somente há uma verdade. Uma deve ter toda e a outra que aparecer pode ter uma parte, mas se é a mesma verdade, então é a mesma verdade. Não há, então, contradições. Agora, no programa de Deus, tudo já está preparado para essa visita de Cristo em Espírito Santo, visitando o mundo, o cosmos, onde todos vão escutar a palavra de Cristo como rei, como juiz. Por isso, sob os ministérios de Moisés e Elias, encontramos que se anunciam juízos divinos que virão sobre essa terra. E isso será sobre o que o reverendo William Branham chama de a terceira etapa. Diz que a terceira etapa, e na terceira etapa, quando começar para o mundo, já não haverá tempo de redenção, de salvação. Mas vão escutar as coisas que vão cair sobre a terra, como o Egito escutou da parte de Deus através de Moisés os juízos que viriam ao Egito. E no inferno onde Cristo desceu, escutaram ali o porquê estavam ali. E agora, nos aproximando do tempo em que a terceira etapa, que será a etapa da palavra falada, estaremos sob o cumprimento de uma grande carpa catedral também, sob o cumprimento da terceira etapa, onde a palavra virá para falar, não somente aos crentes, mas às virgens insensatas, ou às virgens adormecidas, que são parte do cristianismo, mas que não tinham azeite nas suas lâmpadas, e para falar também ao povo hebreu, e para falar a toda a humanidade, sob a mensagem correspondente ao último dia, com o qual encerrará, fechará a dispensação da graça e se abrirá a sétima dispensação, e todos os planos da sétima dispensação vão se realizar. Quando um rei é eleito para rei, não quer dizer que já é rei, é príncipe. Quando lhe colocam a investidura de rei, daí em diante começa reinando. Para essa terceira etapa, será visto Cristo sentado sobre o trono. Visto, ou seja, entendido, ele está sentado no trono de Deus celestial como sumo sacerdote, mas ele
es el heredero de los é o cielos, herdeiro dos céus e da terra. porque el heredero es Porque o herdeiro é el que hereda el trono. quem herda o trono. E Los creyentes en os Cristo crentes son em Cristo coherederos são con él. co-herdeiros com Ele. Así es que, Assim que, bajo la tercera etapa, sob a terceira etapa, que será que será para la iglesia noiva para a de Cristo, igreja noiva de Cristo, para as virgens insensatas ou fátuas, y e para o mundo, para o mundo, y donde también veremos a onde los também judíos, veremos os judeus, será no para salvación, não para a salvação, sino para mas para dar a conhecer, anunciar o que virá e el por qué o porquê vendrán virão todas essas coisas sobre a família humana durante a grande tribulação, onde as pragas cairão sobre a terra como caíram sobre o Egito. E estamos no tempo correto. O mais difícil, mas o melhor. Talvez você pense, o mais difícil foi quando os lançavam aos leões ou os queimavam. Não, porque isso era por causa de serem crentes que ele os matava nessa forma. Se tornaram mártires. Mas isso faziam com uma pessoa uma só vez. Porque uma vez, porque não podiam matar duas vezes. E a luta aqui neste tempo é espiritual, mental. E por isso temos que estar firmes em Cristo, bem agarrados ao anjo do pacto que é Cristo, sabendo que nossa luta é contra hostes espirituais malignas que não querem que nós vivamos eternamente. Todo esse quadro que Cristo viu no inferno, onde estavam os espíritos dos presos que foram desobedientes no tempo de Noé, e também em outros tempos, se repetirá neste tempo final, na esfera religiosa, na esfera espiritual, e cobrirá a esfera política também. Portanto, no programa divino, para o nosso tempo, há muitas coisas que vamos ver com nossos próprios olhos, porque já não é preciso ir ao inferno para ir pregar a eles lá, mas que são as pessoas deste tempo final, aos quais se pregará o Evangelho do Reino, revelando também que perderam a oportunidade sob o Evangelho da Graça de receber a salvação e vida eterna lavando seus pecados. É importante estar na expectativa, porque no meio do cristianismo e com a Igreja do Senhor Jesus Cristo do Novo Pacto, na qual Cristo esteve em Espírito Santo, haverá uma manifestação grande de bênção para os crentes em Cristo, para receber a fé, para serem transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Este tempo será o tempo em que o inferno vai se abrir sobre a humanidade. E espíritos maus de lá se apoderarão das pessoas também, e assim por diante. E já não haverá sangue para limpar os pecados das pessoas, porque Cristo terá terminado sua obra de intercessão no céu. Portanto,
van a saber vão saber que para su purificación que para sua pasarán por la gran purificação passarão pela grande tribulação por esses juízos tribulación, vírgenes insensatas. as virgens insensatas. El infierno estará abierto O inferno estará aberto sobre la tierra. sobre a terra. Ahora vamos a ver Agora vamos ver lo que nos dijo el reverendo o que nos William disse o Branham reverendo William Branham en la página na página 113 y 114 113 e 114 del libro de citas do en livro español. de Esta citações em versión dice, espanhol. Nessa versão diz, en el párrafo no parágrafo 998, 998, es que sus nombres estaban é que en seus aquel nomes libro. estavam naquele para ser livro para revelado. serem revelados. El Cordero O había Cordeiro revelado tinha revelado el libro. o livro. El Cordero O Cordeiro lo tenía o tinha en la mano, o tinha na mão, pero no había mas não podía aparecer hasta que mas não todo podia aparecer nombre até que todo nome fuese revelado, fosse revelado, y eso sucedió e isso bajo aconteceu sob el sexto o sello. sexto selo, antes antes que se abrisse el séptimo o sello. sétimo selo. Entonces E então é quando o Cordeiro vem por aqueles que había que redimido. tinha redimido. Noten bien, Notem bem, página 114, página 114, párrafo parágrafo 1002, 1002, dice, diz: la mujer que vive en esta a condición mulher que mundana, vive mundana, nessa condição mundana está muerta. está morta. Mientras vive, Enquanto está muerta. vive, já está morta. Si ella rechaza la Se misericordia, ela rejeita a misericórdia, puede pode cruzar cruzar a linha de separación. de separação. Entonces ya no habrá Então lugar já para não ella. haverá lugar para ela. Entonces, ¿dónde estará Então, onde estará com os olhos pintados cabello cortado? e seu cabelo cortado? É que ela Ha cruzado la cruzou a línea linha y no hay e nada, y no hay manera de não há volver. maneira de voltar. Tiene que haber un E ministerio tem que haver um ministério que les predique. que lhe pregue. Pero recuerden, Mas recordem, para esse tempo, ya todo tudo habrá já terá terminado. terminado. Es una cosa É uma horrenda. coisa horrenda. Habrá un ministerio Haverá um ministério que mostrará, que mostrará grandes grandes sinais. E onde foi que disse o reverendo William Branham que vão ser manifestados esses grandes sinais? Na terceira etapa, no cumprimento de uma visão de uma grande carpa catedral.
todo entonces es terminado, Tudo então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado seu livro y la redención e a redenção habrá cesado. terá cessado. Jesús Jesus predicó pregou y fue rechazado. e foi rejeitado. Luego prosiguió, Depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados em prisão e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? Aí temos a profecia do que vai estar acontecendo neste tempo final. E quanto à visão da carpa, diz que ali será que a fé para o rapto virá, porque virá a fé para o rapto na terceira etapa. Virá nessa terceira etapa toda a bênção que Deus tem para os crentes em Cristo. Aí é onde os trovões, na terceira etapa é onde os trovões serão abertos, serão revelados, e onde receberemos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim vejam como Cristo, quando saiu da visita aos espíritos em prisão, depois passou pelo paraíso e trouxe os que estavam no paraíso, os crentes, os trouxe na ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, diz a Bíblia que ressuscitaram também muitos dos santos que tinham dormido. E apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Isso está em São Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante. Quando os mortos em Cristo, do Israel espiritual, sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ressuscitarem, aparecerão a todos os crentes deste tempo. E quando os virmos nesses corpos jovenzinhos, jovens de 18 a 20 anos, seremos transformados. Isso já corresponde ao tema de amanhã. Mas estamos vendo que vem uma etapa difícil, como para Cristo, lá, teve que ir ao inferno mesmo, em espírito e em corpo espiritual, para tirar as chaves do inferno e da morte do diabo, e daí em diante, se mostrou que Cristo é o chefe. E agora, há umas chaves ainda pendentes. Te darei a chave de Davi. Assim que isso vamos deixar pendente já. Se Deus nos permite amanhã falar sobre isso, o veremos. Cristo pregando na quinta dimensão, no inferno, a dimensão dos perdidos. Tudo isso se materializará neste tempo final com seres humanos que, mesmo que estejam vivos, estarão mortos espiritualmente e sem esperança de salvação e vida eterna. E também a mensagem chegará às virgens insensatas e também a mensagem chegará aos judeus. Eles verão essa manifestação e vão dizer: este era, isto é o que nós estávamos esperando.
E a noiva, a igreja, noiva de Cristo recebendo a fé, a revelação para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os carros de fogo estão preparados. Falta que estejamos nós prontos com nossa transformação e os mortos em Cristo que ressuscitem em corpos glorificados. Amanhã veremos algo mais sobre a ressurreição e sobre a ida ao paraíso de Cristo, visitando Abraão, Isaac e Jacó, que estavam esperando ali. E agora, sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo do novo pacto tem milhões esperando no paraíso, os quais partiram nas diferentes etapas da igreja. E nós que estamos aqui vivos esperando a ressurreição de Cristo neste tempo final, essa ressurreição espiritual tipificada na ressurreição física que ele teve. E essa mudança de Cristo de cordeiro a leão, de cordeiro a rei, de cordeiro e sumo sacerdote e a juiz de toda a terra. Jesus pregando na quinta dimensão, as regiões dos perdidos. Que Deus os abençoe e os guarde e deixe conosco o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar. Deus os abençoe e guarde a todos. E ore muito por mim para amanhã estar em melhor condição física do que hoje estou, porque estou um pouco afetado da garganta, mas o importante é que escutem e entendam o que se está falando. Que Deus os abençoe e os guarde, e conosco o missionário Miguel Bermudes Marim. Eu sei que Miguel não vem porque, como sempre, é doceiro, sempre espera a sobremesa, e no espiritual também é assim. Espera como um resumo do que se falou, e o resumo é que em breve Cristo mudará de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz e rei de toda a terra. E isso está muito perto. E que, para este tempo final, Cristo terá o cumprimento da visão da carpa, que são boas notícias para todos nós, que estamos esperando essa manifestação. E receberemos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A transformação que eu tanto necessito. Esse novo corpo glorificado e jovem para toda a eternidade. Quem mais? Cada um de vocês também esperam e desejam esse novo corpo que ele prometeu. Aí temos o resumo, Miguel, a sobremesa. Que Deus os abençoe e bom apetite espiritual.